Boa tarde a todos, boa tarde a todas, são 15h31, é tempo de esperançar. Né? Hoje nós vamos esperar o povo chegar. Né? Hoje tem uma mensagem muito interessante que já achou. Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem. Hoje tem uma mensagem muito interessante, muito a ver com um comportamento que a gente vê muito por aí. Hoje vai ser interessante da gente discutir, da gente trazer essa reflexão. Né? Paz e bem, Djalma, paz e bem, Doraci. Né? Vamos começar aí, vamos esperar o povo chegar. Né? E aí a gente vai ler, vai refletir, vai pensar sobre essa passagem de hoje, né? Então a gente já vai fazer uma reflexão sobre isso, né? Então vamos esperar mais um pouquinho aí, ver as pessoas chegando, né? E vocês, Djalma, Doraci, vocês estão bem? Vocês dois estão bem? Graças a Deus eu estou bem. Né? Muita coisa para resolver, mas estou bem. Nada de especial não, nada de complicado, mas sabe como é que é muita coisinha, né? A gente como vai fazendo essas coisas, vai produzindo os trabalhos, tem muita coisinha para fazer, né? Não sei se vocês viram, estou lançando também umas postagens especiais sobre a doutrina social da igreja. Graças a Deus estamos bem. Que bom saber, Djalma, que bom saber, Doraci. Estou fazendo umas postagens aí a mais sobre a doutrina social da igreja, né? Doutrina social da igreja, ela é uma coisa importante, muita gente não presta atenção nela, né? Então a gente tem que ir dar uma olhada nisso, sabe? É uma coisa que a gente tem que prestar mais cuidado, né? Então estou fazendo essa postagem, né? Para nós que somos católicos, a doutrina social da igreja é de suma importância, né? Oi, Elgarte, paz e bem. Né? Para nós ela é de suma importância. Né? Para outros que seguem Jesus, mas que não são católicos, ela é interessante de ler. Né? E acho até que tem... Eu comecei a falar aqui, oi Pedro, paz e bem. Comecei a falar aqui desses posts novos que eu estou fazendo da doutrina social da igreja e acabei de ver que tem alguma coisa a ver com a nossa reflexão de hoje, sabe? Não propriamente a doutrina em si, mas uma coisa que a gente observa aqui nessa passagem, né? Então vamos esperar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente está começando, né? E acho que é interessante a gente pensar nessa palavra. Entendeu? Primeiro porque tem uma coisa que é importante, tem duas coisas aqui que são muito importantes para a gente. Oi, Diane, paz e bem. Tem duas coisas aqui que são muito importantes para a gente. Né? Uma, vamos dizer, diretamente para nós e outra para o nosso convívio. Tá? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram:
Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? É o Espírito que dá vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir deste momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Sabe, esse é um momento marcante no Evangelho de João. Né? Ele é um momento marcante no Evangelho de João, porque ele mostra uma crise entre os discípulos de Jesus. Né? Deve ter havido uma crise mesmo, porque nos evangelhos sinóticos, Jesus faz uma pergunta, né, que manifesta haver uma crise também entre eles. Qual é a pergunta? E vós quem dizeis que eu sou? Notam? Então, em algum momento na história ali, daqueles 3 anos que Jesus pregou, que Jesus esteve na sua vida pública no meio de nós, houve uma crise. E essa crise, ela parece ter uma característica que não foi muito bem explicada nos sinóticos, mas que aqui no Evangelho de João, João explica bem. E eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Eu acredito que tem um motivo para isso. Porque os sinóticos foram escritos para aqueles que não eram cristãos. E João escreveu para quem era cristão. Então ele precisava nos dar um alerta, nos dar vou dizer assim, uma pista de um problema que pode surgir quando a gente segue Jesus. Tá? Primeiro, para a gente começar a entender, né, a gente tem que se lembrar que a gente está no capítulo 6, aquele capítulo que começou com a multiplicação dos pães, que Jesus foi para Betseba, depois foi para Cafarnaum. Né? Então, a partir da multiplicação dos pães, houve uma certa dificuldade no meio dos judeus que seguiam Jesus e que culminou naquele discurso que Jesus fez, que a gente ouviu ontem. Né? E a partir dessa palavra, isso balançou a cabeça dos seguidores de Jesus. Essa palavra é muito dura. E sabe, pessoal, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tem uma vida muito autocentrada. A gente acha que a gente é a coisa mais importante do universo, a gente acha que tudo gira em torno da gente. Né? Eu conheço, inclusive, algumas pessoas que chegam a dizer assim: ah, não, se eu não estou feliz na minha comunidade, tem algo errado com a minha comunidade. Né? Eu já vi algumas pessoas falarem assim: não, se a igreja não está me deixando feliz, tem algo errado com a igreja. Né? Bom, é possível que haja um erro na comunidade que você vive que te deixa especialmente tocado? Sim, é possível.
Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa, para a gente não projetar os nossos problemas, os nossos limites, como se fosse uma fraqueza da nossa comunidade. Aqui é muito mais que isso. Quando Jesus fala que quem não bebe do meu sangue, não permanece em mim, não tem a vida eterna, Jesus está balançando a cabeça das pessoas. Porque era absolutamente inadmissível, era sacrilégio. Né? O judeu não oferecia nem sacrifício humano. Quem oferecia sacrifício humano eram os pagãos. Não havia possibilidade de comer carne. A bem, na verdade, o judeu não admitia nem que você, por exemplo, fizesse a carne e o sangue do animal numa mesma refeição. Tá? Então, você não poderia fazer uma carne de um... Não poderia fazer a carne de um bezerro com leite. O leite é o líquido que o bezerro bebe. Então, quando falam em comer carne e comer sangue, aquilo para eles é um negócio assim que balança a cabeça deles. Não é? E aí você ouve assim, essa palavra é muito dura, ninguém consegue escutar essa palavra. E agora, no início eu estava dizendo que eu estou fazendo uns posts sobre a doutrina social da igreja. Né? E às vezes, quando tem questões sociais, e eu respondo usando a doutrina social da igreja, eu ouço muitas pessoas falando, não, mas isso eu não aceito, eu não concordo com isso. Não, meu filho, mas olha, você tem que achar no seu coração um espaço para isso, você tem que repensar a sua vida, porque a doutrina social da igreja faz parte do magistério, faz parte da Sagrada Tradição, faz parte até da Sagrada Escritura. Então, a doutrina social da igreja é base do segmento, é uma base para nós que somos católicos. E aí eu ouço, não, mas isso eu não vou seguir, não vou aceitar isso. E eu já vi gente reagindo a isso, a qualquer coisa. Eu já vi gente reagindo a cartas, às encíclicas papais, eu já vi pessoas reagindo aos documentos da Congregação da Doutrina da Fé, a doutrina social da Igreja, a patrística. Eu já vi gente reagindo até à própria Sagrada Escritura. Né? Dizendo assim, não, eu não aceito isso. Né? E quando eu vejo isso, eu me lembro dessa passagem. Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Tem certas falas que Jesus vai nos falar, seja por ele, seja pela igreja dele, né? Que nós que seguimos Jesus, nós ouvimos a palavra e nós ficamos abalados. Porque Jesus, ele vira e mexe, ele quebra os esquemas. Como quebrava os esquemas? Naquela época ele quebra os esquemas de hoje em dia. Jesus, hoje em dia, vira e fala às vezes para a gente, não é assim. Não é. Mas foi isso que eu ouvi a minha vida inteira, mas não é assim. Mas foi isso que eu aprendi com meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, meus irmãos. Aprendi com o padre da igreja, aprendi com o diácono da igreja. Mas não é assim. Sabe, às vezes, a gente ouve algumas coisas na Sagrada Escritura, ou em algum outro documento que merece fé, e isso nos abala, isso nos perturba. Né? Eu me lembro uma vez que chegou uma pessoa para mim e perguntou assim, diácono, eu preciso da sua ajuda porque eu tenho necessidade, que eu tenho conhecimentos, o senhor tem conhecimentos da doutrina da igreja, eu preciso da sua ajuda. Pois não. O que eu posso tentar te ajudar? Eu preciso que o senhor me mostre um documento, uma passagem que
que comprove que imposto é roubo. Eu virei para ele, e está ferrado, meu amigo, não vai não. Pelo contrário, a igreja diz que você tem que pagar imposto. Olha, meu pessoal, o homem ficou irritado, aborrecido, chateado, entendeu? Só faltou me xingar, entendeu? É interessante, porque a experiência que esses seguidores tiveram foi muito pior que essa. Mas é importante a gente, às vezes, entender que nem sempre o que a igreja vai nos dizer é o que a gente quer ouvir. E é muito interessante, sabe? Acho que é muito interessante, porque algumas pessoas, elas ficam presas. E elas começam a fazer o seguinte, eu começo a buscar as coisas para comprovar o que eu quero que a igreja diga. Então eu vou lá e busco. Aí eu não acho as coisas, eu saio buscando lá o diácono tal que falou, o padre tal que falou, o bispo tal que falou, o santo tal que falou. Mas você tem documentos, vamos dizer, dignos de fé, que devem ser seguidos e que dizem o contrário, mas você esquece. Você quer só aquilo que é cômodo para você. E vamos falar sério, todo mundo. O problema é quando a gente é contado com Jesus. Foi como Jesus, ele bagunça as coisas, porque Jesus é um homem muito radical, vai muito na raiz, na essência das coisas. Então ele fala aquilo que é necessário. As palavras que eu vos falei são espírito e vida. Por isso que as palavras são espírito e vida, porque elas são o necessário para você. E é muito bonito a postura de Jesus, porque olha bem, um grupo de seus discípulos o abandona, né? Se afastam dele. O que Jesus faz? Roga uma praga, diz que eles estão condenados ao inferno, diz que eles nunca mais voltarem, diz que não tem lugar para eles, perto deles, ou sai correndo atrás deles, importunando eles. Não, volta cá, volta cá. Se você não voltar, você é eterno. Faz isso. Não. Ele simplesmente fala, dá a sua, vamos dizer, a sua palavra, e as pessoas que querem se afastar, ele deixa se afastar. Porque Jesus entende que nós temos limites, que nós temos imperfeições e incapacidades, e ele reconhece isso em nós. E como ele reconhece isso em nós, ele não quer nos pressionar. Infelizmente, nós temos um grupo de pessoas que quer fazer o oposto. Né? São um grupo de pessoas que apresenta a palavra de Jesus, e se você não está disposto a seguir o que eles apresentam, eles já sentenciam você. Não, você vai para o inferno. Não, porque se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. Não, se você não fizer tal coisa, você é herege. Ah, se você não agir desse jeito, você está em pecado grave, vai morrer e vai para o inferno. Se você não fizer tal coisa, você acaba indo para o purgatório, vai passar no purgatório 10.000 anos lá. O cara sabe até. Olha, se você fizer um pecado grave, você tem que passar 7 anos no purgatório, mesmo que você tenha recebido a confissão, você vai passar 7 anos no purgatório por causa do seu pecado grave. Cara, sabe quanto tempo você vai ficar no purgatório? Por quê? Porque você não fez o que ele considera que é um pecado grave. O que Jesus fez com essas pessoas que se afastaram dele? Jesus, ele teve compreensão. Ele olhou e falou assim, não dá para essas pessoas entenderem isso agora. Não adianta eu cobrar dessas pessoas isso. Não dá para eu exigir
que elas façam o que é correto, mesmo sabendo o que é correto. Porque elas não têm condição neste momento. Sabe, pessoal, a gente tinha que aprender com essa posição de Jesus, a entender que as pessoas têm seus limites, suas imperfeições. E não cobrar em excesso dos outros. Não exigir posturas perfeitas dos outros, que pode ser que eles não possam. Se você tem alguém que está iniciando a caminhada na fé, alguém que teve muito tempo afastado, alguém que está há muito tempo na igreja e resolveu levar a sério, vamos dizer, levar mais a sério essa caminhada, ele quer se converter melhor. Se você jogar um peso muito grande na pessoa de uma vez, ela não aguenta. Sabe? É tipo aquelas coisas, não sei se vocês já viram. Você pega uma vareta de madeira, joga força, ela verga, mas você continua jogando força, verga, mais força, daqui a pouco ela quebra. Ela quebra, ela não aguenta, ela parte ao meio e você perde a vareta. É por isso que Jesus aqui ele não força a pessoa. Ele sabe que vai haver espaço para conversão. Ele sabe que há espaço para a gente poder dar mais um tempo. Nós temos que aprender isso, a entender os limites de cada um, a começar pelos nossos. Mas é muito gozado porque algumas pessoas são capazes de entender plenamente seus limites, mas não aceitam que o outro tenha limite. Eu tenho uma profunda dificuldade em fazer tal prática devocional. Mas todo mundo tem que fazer, se não fizer, está errado. Opa, peraí, cara pálida, aí você. Entende isso? Né? Agora, tem uma frase aqui que me chama muita atenção, porque Pedro vira e fala assim: a quem iremos, Senhor? Se nós não formos seguir o Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu é o Santo de Deus. Sabe, à primeira vista, essa palavra pode parecer meio assim amarga. Se eu não seguir o Senhor, eu vou seguir quem? Né? Se eu não for seguir o Senhor, eu não tenho outra pessoa para seguir o Senhor. À primeira vista, essa palavra pode parecer uma palavra amarga, mas não é. Observa o que Pedro fala depois. Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Sabe, se isso fosse apresentado de uma forma inversa, facilmente as pessoas entenderiam diferente. Porque olha na forma que está escrito: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu é o Santo de Deus. Mas vamos supor que eu lesse essa mesma fala, invertendo a ordem das frases. E vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Não. Pedro afirma claramente que ele acredita que Cristo tem palavra de vida eterna. E como ele acredita que Cristo tem palavra de vida eterna, ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, Tu é o Cristo, Tu tens palavra de vida eterna. Vou seguir quem? Sabe, isso também é importante para a vida da gente. A gente acredita que Jesus é Deus encarnado, que habitou no meio de nós e viveu toda a existência humana de forma igual a nós, exceto o pecado. Que Ele quis habitar e viver no meio de nós para entender a nossa realidade. Se a gente acredita nisso, a quem mais nós vamos procurar?
Às vezes, sabe, a gente olha, faz uma leitura, lê uma palavra, olha e fala assim, mas isso está difícil para mim. Isso está duro para mim, eu não sei como é que eu vou aguentar isso. Aí você vira e fala assim, mas é Jesus que tem a palavra de vida eterna, quem mais que eu vou procurar? Sabe, esse é um entendimento que a gente tem que ter. A gente vai sempre seguir Jesus. E às vezes vai ser difícil. E quando for difícil, a gente se lembra que a gente está seguindo aquele que tem palavra de vida eterna. Não tem outro para seguir. Não faz sentido seguir mais ninguém a não ser ele. E isso vai nos ajudar a ouvir, entender e viver a palavra dele. Agora, como ele, não vamos cobrar dos outros, porque eles podem ter um tempo diferente do nosso. Amém? E agora que eu acabei de falar, amém, o diácono Marcos Gaioso, meu irmão, meu amigo, ele acabou de chegar. Gaioso, paz e bem. Aproveitando que o Gaioso chegou, dá um pulinho no blog do Gaioso, pessoal, Diaconia da Palavra. Ele certamente tem uma reflexão sobre o dia de hoje, por escrito, que deve ser diferente da minha. Né? Djalma, Doraci estão mandando a bem com mãozinha de oração. Tudo bem, Gaioso? Como é que você está? Né? O que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Né? Mostrar para vocês essa dimensão dessa passagem que talvez as pessoas não tenham visto. Né? E acho que o central é isso. Entender que às vezes a gente não vai conseguir compreender a palavra perfeitamente, mas a gente deve vivê-la assim mesmo, porque essa palavra, ela é palavra de vida eterna. Gaioso está dizendo que está tudo bem. Gaioso agora, entendeu? Já tem até uma dose da vacina, né, Gaioso? Gaioso já ganhou até uma dose da vacina. A segunda coisa é que a gente entenda que quando a palavra nos perturba, isso não é nada demais. Isso acontece, não pode né? E acima de tudo, entender que a gente não pode culpabilizar as pessoas. A gente não pode ficar, você não está fazendo isso, você vai para o inferno. Você não está fazendo aquilo, você vai para o inferno. Tá? Cuidado, porque muito do que as pessoas dizem sobre a doutrina da igreja, a palavra da igreja, elas estão erradas. Tá? Gaioso está mandando aqui um símbolozinho, é um jacaré com Z. Opa! Agora virou jacaré, Gaioso. Né? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês. Tá? O Senhor esteja convosco. Estou em processo para ser jacaré. KKKK. Eu já sou jacaré grandão, entendeu? Isso aqui é só um mapa. Vocês estão vendo? Depois uma imagem aqui. Se eu me olhar mesmo, você vai ver que eu tenho até um focinho grande, já que sou um jacarezão, entendeu? Estou mais para dragão de Komodo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, usa máscara. Assim que tiver oportunidade, toma vacina. Qualquer vacina, qualquer braço. Tá? Todas são boas, todas salvam vidas, todas são dom de Deus. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida, sigam em paz e que o Senhor vos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.